E aí, aficionados por mitologia, tudo beleza? Aqui é o João e esse é o Panteão, o seu canal de mitologia no YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer um tema polêmico e que é extremamente importante que a gente fale sobre: misoginia. Mais especificamente sobre como essa questão é retratada na mitologia grega e para isso eu vou contar com a participação da minha amiga Ana Carolina. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que esses mitos passaram a se espalhar pela Grécia Antiga muitos séculos antes de Cristo. Então, a maioria deles retratava o preconceito e a violência que eram muito comuns naquela época, visto como a sociedade grega era estruturada. Tendo isso em mente, vamos começar. Os antigos gregos eram um povo que valorizava muito a figura masculina, a qual representava poder e força bruta. As guerras e os conflitos eram muito comuns e aqueles que os venciam eram vangloriados e respeitados. Muitos se tornavam lendas vivas. Esparta é o maior exemplo de como o poder bélico era valorizado naquela época. Os meninos eram treinados desde muito novos para serem ótimos soldados, e aqueles que se recusavam a viver dessa forma eram castigados e por vezes até mesmo mortos. E essa maneira que os antigos povos gregos tinham de ver a masculinidade e a violência refletiu na sua cultura e mitologia. Não à toa, Ares, o deus da guerra, era um dos deuses mais cultuados do panteão grego. Ele era um deus sanguinário e impiedoso, que tinha as guerras como seu passatempo preferido. Mas para a gente falar em misoginia na mitologia grega, é importante partir do início. A própria concepção dos antigos gregos sobre a criação do universo e como os deuses surgiram mostra como a figura feminina era vista na sociedade grega. Gaia, a Mãe Terra, se uniu a Urano e junto a ele deu origem aos titãs. Com medo do poder dos filhos, o deus Céu os prendeu no ventre de Gaia. Cronos, mesmo depois de ter sido libertado, não poupou a mãe de sofrimento. Assim como Zeus, que prendeu o pai e os outros titãs novamente. Gaia, então, mesmo não fazendo nada, acabou sendo punida por possuir o Tártaro dentro de si, e não teve direito à escolha. E agora que toquei no nome do Rei do Olimpo, a maioria esmagadora das histórias que envolvem abusos e traições na mitologia grega tem Zeus como protagonista, ou ele está envolvido de alguma forma. Para começar, ele devorou a sua primeira esposa Metis, viva, com medo de uma profecia de Gaia que dizia que ele seria destronado por um filho, da mesma forma que fez com Cronos. E depois ele simplesmente foi atrás de outra mulher, no caso, a Hera, que permaneceu sendo a rainha definitiva do Olimpo. Mas como eu falei, Zeus não era nem um pouco fiel, e a lista de amantes e vítimas dele é enorme. Eu vou citar aqui só as mais famosas. A começar por Deméter, sua irmã e deusa das colheitas e plantações, que foi abusada por Zeus e deu origem a Perséfone, que no futuro viria a ser rainha do submundo e esposa de Hades, após ser raptada pelo mesmo. Inclusive, Zeus também está relacionado com essa história, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Danae, que talvez seja a mais bizarra traição, porque Zeus se transformou em uma chuva de ouro para realizar o ato. Inclusive, é dessa forma que nasceu Perseu, o herói grego que matou a Medusa. Hércules também foi um semideus fruto de uma das traições de Zeus, dessa vez com Alquimene, esposa de um rei de Tebas que encontrava-se longe de casa em uma de suas guerras. Zeus tomou a forma do homem e enganou Alquimene, tendo uma noite de amor com a mortal. É importante mencionar que Hera descobriu muitas das traições do rei do Olimpo, mas a sua ira voltava-se sempre às vítimas do deus, que recebiam terríveis castigos de Hera, sendo que não tinham culpa alguma. Isso revela bastante sobre o pensamento da época sobre as mulheres. E não contente com as traições e com os abusos sexuais, Zeus tem participação em muitos mitos gregos que envolvem a misoginia, como é o caso da famosa Caixa de Pandora. Após o titã Prometeu criar o homem, ele roubou o fogo do Olimpo e o deu à sua criação, para que ela pudesse se desenvolver. Esse fato causou a ira de Zeus, que aprisionou o titã no alto de uma montanha e decidiu punir a humanidade, dando a ela, nas palavras do próprio Deus, uma coisa cruel,
que faria os homens alegres enquanto abraçavam sua própria destruição. Para isso, ele pediu ao deus das forjas, Hefesto, que criasse uma mulher, a qual se chamaria Pandora. Zeus, então, colocou todos os males que poderiam afetar a humanidade dentro de uma caixa e ordenou à primeira mulher que cuidasse da caixa, sem nunca abri-la para ver o conteúdo. Então, a deusa Hera, amando de Zeus, deu à jovem o dom da curiosidade, que viria a ser sua maldição. Pandora resistiu e cuidou da caixa por muitos anos, mas certo dia não pôde mais controlar sua curiosidade, abrindo a caixa e libertando todo o mal pelo mundo. Nem Prometeu nem Zeus foram culpados pelo acontecimento. E apesar de a Pandora ser apenas o fruto do embate entre eles, foi sobre os seus ombros que recaiu a desgraça de toda a humanidade. A simbologia de que a mulher teria sido algo criado pelos deuses para punir a humanidade é uma grande evidência de como a misoginia era comum na Grécia Antiga e de como a figura masculina era supervalorizada. Mesmo a deusa do amor e da fertilidade, Afrodite, acabava sendo um retrato de todos os medos do homem da antiguidade grega. Era uma mulher independente, sensual e infiel, em quem não se podia confiar, que não controlava seus próprios impulsos e que era julgada como promíscua por envolver-se com mortais, mesmo que todos os deuses homens fizessem o mesmo. E em todos os casos da deusa, seus companheiros nunca eram punidos. Fossem eles deuses ou mortais, conhecendo ou não do seu casamento, e independente de ser uma relação consensual ou um estupro, homem nenhum podia ser culpado por deitar-se com Afrodite. E como poderiam, quando a deusa era tão bela e tão promíscua? A culpada era claramente ela, segundo os padrões gregos, por não se encaixar na imagem dócil da mulher ideal. Casos como estes, além de retratar o pensamento da sociedade da época, também serviam como um guia, avisando os gregos dos supostos perigos de dar liberdade às mulheres. Se Pandora, com sua curiosidade ilimitada, condenou a humanidade inteira, então como uma esposa deixada livre não faria o mesmo com toda a elite? Se uma deusa é infiel e inconfiável como Afrodite, então uma mulher mortal certamente seria também. Uma traição, na época, seria pior que um estupro. Mas em ambos os casos, as mulheres estariam sujeitas aos toques alheios se seu esposo se descuidasse delas por muito tempo. O lugar mais seguro para um homem deixar a mulher, sobre a qual tinha direito de propriedade, era trancada dentro de seu lar. E o comportamento ideal dela seria o de uma servente, bela, recatada e calada. Enquanto as lendas gregas deixaram de ser tomadas como lei há muitos séculos, a visão dessas mulheres ainda é muito comum nos dias de hoje. O patriarcado segue regendo a humanidade, e as mulheres raramente têm liberdade sobre os seus corpos e sobre as suas vidas, sendo pesadamente julgadas quando não se encaixam no padrão das mudas mulheres de Atenas. É preciso uma grande desconstrução e informação para que o machismo e a misoginia sejam talvez um dia superados. E o vídeo de hoje fica por aqui, aficionados por mitologia. É claro que a mitologia grega não é a única que possui histórias onde a misoginia está presente, mas para o vídeo de hoje a gente resolveu focar na mitologia grega, que é a mais famosa. Curtiu esse conteúdo? Quer saber mais sobre essa e outras mitologias? Então deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para me apoiar. Também não se esquece de ativar o sininho para sempre receber as notificações. Até o próximo vídeo!